Olá, tudo bem? Quanto tempo que eu não trago nenhuma novidade aqui para você? Hoje eu quero falar sobre Paulo, mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto roda a vinheta, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, isso ajuda muito esse canal que sempre traz boa literatura. Fique aí, já já eu volto. Então, eu disse que ia falar sobre Paulo. É esse livro aqui, Paulo e a Linguagem da Fé, de Nijai K. Gupta. Eu não conhecia esse autor, nunca tinha ouvido falar nele. Ele é um especialista em Novo Testamento, especialista em Paulo, e ele se coloca no início do livro como continuador do trabalho de James Dunn, que é quem prefacia esse livro aqui. Então o livro é chancelado pelo grande James Dunn, talvez o maior especialista em Paulo, junto com N.T. Wright, em atividade hoje. Nós temos alguns autores que inauguraram principalmente a nova perspectiva sobre Paulo. Começa com Ed Perry Sanders, depois James Dunn e N.T. Wright. Esses três, então, embora discordem entre si, mas eles trouxeram uma inovação muito grande, principalmente no que diz respeito à linguagem da fé. Quando Paulo usa lá em Romanos 1,17 que o justo vive de fé, o que ele estava querendo dizer exatamente sobre fé? Do que ele falava? Aqui, olha só, essa obra de leitura ágil e cativante examina a linguagem usada por Paulo para expressar os contornos do conceito de fé e delinear as sutis nuances de crença, confiança e fidelidade presentes no vocábulo fé. Então, quando Paulo fala fé, ele não está falando só uma fé passiva ou uma fé, sei lá, desvinculada da realidade. Não. Ele está falando também, em alguns contextos, sobre confiança, sobre lealdade, sobre fidelidade. Tanto que esse autor, Nijai, ele vai contrapor ao nomismo da aliança, que quem usa mais é James Dunn e também Ed Perry Sanders, mas James Dunn, ele vai contrapor o nomismo da aliança, o que ele chama de pistismo da aliança, né? A fé mesma da aliança. E é um trabalho fabuloso, o livro tem 11 capítulos, embora aqui venha dizendo que é uma leitura cativante e tal, e ágil, eu não achei ágil não, achei uma leitura bem, como eu diria, cheia de obstáculos, né? À medida que você precisa estar pesquisando, anotando, vai e volta. O ideal é que se leia esse livro com a Bíblia aberta, porque o tempo inteiro ele está citando Paulo, e o ideal é que, se você manuseia minimamente o grego bíblico, pelo menos para fins de estudos, né? Enfim, você esteja com o texto ali na sua frente, né? Tem hoje aplicativos muito bons nessa área, ou o texto impresso mesmo, mas isso é importante. Então eu não achei tão ágil não por causa disso. O tempo todo você precisa estar pesquisando, até porque, por exemplo, quando ele fala de fé, pistes, nós precisamos de vez em quando voltar no dicionário grego-português para saber em quantas situações essa palavra é usada no Novo Testamento, para a gente entender o sentido. E agora, quando Paulo falou fé, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer confiança, ele quis dizer lealdade, ou ele quis falar apenas de uma fé passiva? É preciso, né, uma exegese bem feita de Paulo, você precisa sempre levar isso em conta. Então, neste aspecto, eu demorei na leitura desse livro, achei bastante demorado por causa disso, porque é um livro profundo, requer que você o tempo inteiro esteja consultando os textos que ele cita de Paulo, de preferência, você recorrendo ao dicionário grego-português, para poder se situar e checar se realmente é aquilo ali. São 11 capítulos, eu falei para você, além da crença,
a fé como opinião, a fé como doutrina, a fé como algo passivo, eu já falei mais ou menos. Porque quando a gente fala sobre fé, fé quer dizer tudo e não quer dizer nada. Por exemplo, uma pessoa que joga na loteria, o que é que ela diz? Ela está indo, então ela diz: eu vou ali fazer uma fezinha na loteria. Eu tenho fé que eu ainda vou ganhar na loteria. Apostou em cavalos, dessa vez eu tenho fé que eu ganho. Isso é uma fé, não é? É dessa fé que Paulo está falando? Claro que não. É de uma outra fé, da fé em Jesus Cristo, da fé no Filho de Deus. E essa fé é do jeito daquela fé da pessoa que faz uma fezinha na loteria? Claro que não. Aí entra o conceito de confiança, de fidelidade, de lealdade. O que é que nós temos hoje na igreja cristã? Uma quase que uma dicotomia entre fé e vida, porque tomaram o conceito de fé de Paulo apenas como uma fé passiva, intelectual, sem o seu correspondente de lealdade, de confiança, de confiabilidade, de crença. Então ele estuda assim a miúde, por isso que a leitura não é tão ágil. É preciso que você fique atento para os conceitos, para tudo que ele está usando. Fé em Paulo, uma breve história, o uso primitivo e depois medieval da linguagem da fé. Ele vai trabalhar Lutero e Calvino, o que foi que Lutero viu, como Lutero estudou Paulo, por que é que a nova perspectiva sobre Paulo olha para Lutero de uma forma diferente, como se olhava meio século atrás, um século atrás. A forma como Lutero viu Paulo e interpretou Paulo estava totalmente correta ou é preciso corrigir, digamos assim, Lutero? É isso que a nova perspectiva trabalha. O estudo acadêmico moderno sobre fé, sobre Paulo, a fé cristã. E então vai, o capítulo 3, pistes na literatura antiga não judaica e judaica. Pistes é fé em grego. Então, como que na literatura antiga, helenista ou helênica, como era que se usava o termo pistes, que é o mesmo fé? Esse era usado ou é um termo singular utilizado somente pela literatura cristã, por Paulo principalmente? Não, ele vai mostrar que não, que era fartamente usado na literatura grega. Então, certamente, Paulo, em muitos sentidos, usou fé como confiança, como lealdade, como crença, como confiabilidade. E a gente, quando vai ler Paulo, precisa prestar muita atenção ao contexto para saber traduzir, digamos assim, fé dentro daquele contexto. A literatura judaica helenística, a Septuaginta e os pseudoepigráficos, os livros apócrifos, né, que a gente fala, a literatura judaica helenística, Filo de Alexandria, a literatura judaica helenística, Flávio Joséfo, como é que Joséfo usou esse termo também. Claro, Paulo não está fora de todo um contexto cultural, literário do seu tempo, não. A gente precisa entender isso. Ele encontrará fé na terra, a linguagem da fé na tradição de Jesus. Até que ponto Paulo foi herdeiro da tradição de Jesus? Ele trabalha essa questão também, ele aprofunda isso. Até que ponto Paulo é inovador no conceito de pistes, de fé, e até que ponto ele é herdeiro dessa tradição de Jesus. A fidelidade é melhor. Pistes em 1 Tessalonicenses e em Filipenses. Plutarco e os silenciosos de Odisseu. Então ele vai estudar um pouco de Plutarco, 1 Tessalonicenses, Filipenses, Apocalipse, como é que o livro de Apocalipse vai trabalhar essa questão da linguagem da fé. Sabedoria estranha, a sabedoria da cruz e a loucura humilde da fé em 1 Coríntios, vai estudar muito. Vai estudar também pormenorizadamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, os problemas que aquela comunidade tinha, que era uma comunidade que colocava a confiança na força, no poder, nos dons. E Paulo, na sua carta, ele diz, olha, não é nada disso, o cristianismo não é nada disso. Paulo é questionado porque ele
parecia ser baixinho, fraco, ruim de retórica comparado aos grandes gregos e latinos. E ele diz, olha, isso é idolatria, você ficar admirado com o que está por fora. Eu sou como um vaso de barro, né, que é de barro por fora, mas dentro tem ouro, que é o evangelho, a mensagem da cruz. Então ele mostra uma outra realidade de igreja, que não é uma igreja triunfalista, não é uma igreja voltada para grandeza, para coisas dessa natureza, mas para o serviço. É assim que Paulo se coloca. Essa é a linguagem da fé de Paulo. Pistismo aliancístico, que eu falei um pouco, né, em contraposição à questão do nomismo da aliança. Ele então vai estudar e ele cria um termo que é Cristo-relação em Gálatas, que é a questão da fé também. Então ele estuda Gálatas, dá uma viagem legal, é bom que você esteja com o texto diante de você. Por fim, no capítulo 9, e o justo viverá pela fé, que é o texto clássico que está em 1 Romanos 16, 17, quando Paulo cita Abacuque. Então ele também estuda em que contexto Paulo cita esse texto e que uso ele fez de Abacuque. Ele levou em conta o contexto de Abacuque. Paulo fez uma exegese e uma hermenêutica corretas de Abacuque para trazer esse texto a lume nesse momento. O autor trabalha isso. E aí, revisitando a fé de Cristo, pistis Christu e a Cristo-relação em Paulo. Então, a fé em Jesus Cristo ou fé de Jesus Cristo. Quando o texto diz isso, é a fé de Jesus Cristo ou a fé em Jesus Cristo. Então, ele vai trabalhar essa questão. A questão da tradução, como esses textos têm sido traduzidos, porque é sempre uma opção. Então, nós estamos presos aos tradutores, à visão que o tradutor teve do texto, né? A importância da fé humana na criação, a fé além da crença, uma síntese e conclusão, capítulo 11, a fé que obedece, a fé que crê, a fé que confia. Isso é fantástico, isso é muito bom. Então, ele traz esse estudo profundo sobre a linguagem da fé em Paulo. É um livro, eu falei, não é um livro assim que você lê correndo, não. Você precisa ler com atenção, parando, porque é como uma estrada que está cheia de sinais de trânsito, ou de pardais, ou de quebra-mola. Você tem que o tempo inteiro estar parando. Opa, peraí, deixa eu ver direito. Volta, olha se é isso mesmo. Eu tinha que entrar à direita, à esquerda ou seguir em frente. Então, a leitura é bem, eu achei particularmente uma leitura bem difícil, bem técnica, mas é um livro muito bom que traz um esclarecimento muito grande a respeito de Paulo, a respeito de sua teologia e, sobretudo, a respeito do conceito de pistis, de fé, na obra desse grande teólogo, talvez não, com certeza, a pessoa que mais influenciou a teologia ocidental nos últimos 2000 anos. Fica a dica, Paulo e a linguagem da fé, Nijai Gupta, um excelente livro para que você adquira e leia para conhecer mais de Paulo, da fé e da igreja cristã. Tá bom assim? Se você ficou até agora, é porque você gostou. Então, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Mas se você já é inscrito, dê um joinha, compartilhe e comente. Tchau, tchau. Até qualquer dia.